Vamos lá, gente. Terminando este assunto, vamos começar a fazer alguns exercícios. E o primeiro é o primeiro exercício da lista 1, que vocês já têm lá no Google Sala de Aula, tá? O enunciado do exercício está aqui. A gente tem um chip quadrado de silício, um chip de computador, né? Uma plaquinha de silício. Silício tem uma condutividade térmica de 150 watts por metro por Kelvin. É um bom condutor, tá? O silício de alta pureza é um bom condutor. Tá? 150 watts por metro por Kelvin é uma relativamente alta condutividade térmica. Tá? E esse chip de silício tem uma aresta de 5 milímetros e uma espessura de 1 milímetro. Então ele é um bloquinho, né, com uma área de 25 milímetros quadrados, né, a área da seção transversal, com uma espessura de 1 milímetro. E ele está montado, né, sobre um substrato lá dentro numa placa eletrônica, né, de forma que as laterais do chip, ou seja, essas áreas aqui laterais, ó, estão isoladas termicamente. E o calor é conduzido apenas pelas superfícies frontal e posterior. Então são essas duas superfícies de área 25 milímetros quadrados. Tá? E aí a pergunta, né? Se 4 watts são dissipados pelos circuitos elétricos montados na superfície posterior do chip, qual é a diferença de temperaturas entre as duas superfícies do chip? Bom, para resolver esse problema, a gente tem que fazer uma série de hipóteses. Tá? A primeira hipótese é que eu vou considerar que tudo está acontecendo em regime permanente, em estado estacionário, ou seja, as temperaturas não variam com o tempo. Tudo bem? Então eu estabeleço uma temperatura de um lado e do outro lado, e essas temperaturas são sempre as mesmas. Ou seja, né, os circuitos que estão montados aqui na parte posterior dissipam energia, né, pela corrente elétrica, efeito Joule. Eles dissipam energia. Né? Essa energia tem que ser eliminada. Né? E ela vai ter que atravessar esse chip. Tudo bem? Ela só pode atravessar o chip por condução de calor. E daí eu vou supor que tudo acontece em estado estacionário. Uma segunda hipótese que eu preciso fazer é que o fluxo é uniforme por toda a seção do chip. Isso não é necessariamente verdade, né? Porque o chip tem uma certa dimensão, não é infinito. E as paredes laterais estão isoladas. Então você pode tentar se convencer de que perto das laterais a temperatura vai ter uma tendência a esquentar, né? Porque veja, o calor que flui aqui pelo centro, ele pode fluir para fora do chip ou poderia fluir também, né, dentro do chip, né, nas direções perpendiculares a essa direção aqui que eu estou indicando. Tudo bem? O calor pode fluir para onde ele quiser, né? Mas aqui perto das laterais, ó, o calor não pode fluir, por exemplo, aqui para cima, porque aqui está isolado. Isolamento significa que eu não deixo o calor passar, né? Então o calor daqui, ó, tem menos lugar para ir, né? Então ele fica meio que limitado a fluir apenas para fora, aqui para frente, né? E com isso eu posso, você pode imaginar que vai existir uma tendência a esquentar ali localmente. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Mas eu estou ignorando, porque para esse exercício eu estou ignorando isso. Eu estou supondo que a temperatura é sempre homogênea. A temperatura em toda a seção transversal é homogênea. O calor sempre flui, portanto, nessa direção aqui da esquerda para a direita. Tudo bem? Não tem fluxo de calor nas direções transversais aqui, para simplificar. Tá bom? E tudo regime permanente, como eu falei, né? Então basta a gente aplicar a lei de Fourier, que está aqui, né, em uma dimensão, de maneira geral, né? E eu posso escrever assim também, como a gente viu no último vídeo, né? Que a gente chegou nesta equação aqui, né? O fluxo é o K delta T delta X. Mas o fluxo, né, é o Q sobre a área. O fluxo é a taxa sobre a área, então é o que eu escrevi aqui, né? Ó, Q sobre a área, que é o fluxo, taxa sobre a área é o fluxo, igual a condutividade térmica, derivada, né, em módulo, ΔT sobre ΔX. Então, de um lado eu tenho T mais ΔT, do outro eu tenho T, né, eu faço a derivada simplesmente ΔT sobre ΔX. Obviamente que
essa derivada é negativa, né? Porque aqui do lado esquerdo tem uma temperatura maior que do lado direito. Tudo bem? Só que daí, né, o sinal de menos que está aqui na lei de Fourier acaba compensando para que o fluxo seja positivo, como eu estou indicando aqui. Então, K, ΔT sobre ΔX. A resposta do exercício é simplesmente você isolar o ΔT desta equação e escrever assim, né? Q, ΔX sobre KA. Ou seja, taxa vezes essa distância, que é a espessura do chip, dividido pela condutividade térmica do silício e dividido pela área da seção transversal. Quando você coloca os valores numéricos, tomando cuidado com as unidades, né, convertendo milímetros ao quadrado para metros quadrados e milímetros para metros, né, fazendo a conta direitinho, você vai chegar a uma diferença de temperaturas da ordem de 1 Kelvin, é 1,066 Kelvin, mais ou menos. Tá? Ou seja, né, essa diferença de temperaturas de 1 Kelvin é suficiente para manter um regime permanente nessas condições aqui de temperatura e para essas espessuras tão pequenas assim. Tudo bem? Vamos discutir um pouco agora o que aconteceria se a condutividade térmica fosse menor, se eu não tivesse silício lá e fosse um outro material com uma condutividade térmica menor, né? O que aconteceria é que, né, como o K está aqui no denominador, ó, esse ΔT tenderia a aumentar, né? Então, para outros materiais de baixa condutividade térmica, eu preciso de uma grande diferença de temperaturas para manter um fluxo constante como esse aqui de 4 watts. Tudo bem? Já se a condutividade térmica fosse maior, né, daí o ΔT seria menor, seria bem menor do que 1 Kelvin. Por exemplo, cobre, que é um dos melhores condutores térmicos, né, precisaria de um ΔT aqui bem menor. Tá certo, gente? Uma outra maneira é pensar na espessura, né? Se eu vario a espessura, esse ΔT também varia. Quanto maior a espessura, né, maior o ΔT, para manter o fluxo em regime permanente. Tá bom? Então era isso. O primeiro exercício é bem simples, né, mas serve para ilustrar os conceitos que a gente está vendo até agora, que a gente viu até agora de estado estacionário e de lei de Fourier, tá? Daqui a pouco eu volto com o último vídeo dessa série para essa semana. Até daqui a pouco, então valeu.